Eu preciso de grana, mãe, meu filho disse, me entregando uma pasta como se fosse apenas mais uma conta de casa. É dívida da Fernanda. Mires, 500. R$ 1.000. Não me decepciona, ele adicionou, com a voz escorrendo desprezo. Eu apenas sorri. Servi-me de mais uma xícara de café, enquanto ele continuava a rolar a tela do celular. 6 horas depois, minha conta bancária estava zerada. Naquela noite, quando eles voltaram pelo dinheiro, a casa estava vazia. Apenas um envelope repousava na mesa da cozinha. Quando o abriram, ficaram pálidos. Na manhã seguinte, a campainha tocou 3 vezes em rápida sucessão, como se algo urgente tivesse acontecido. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Meu filho, Ricardo, só aparecia sem avisar quando precisava de alguma coisa. Coloquei a xícara de chá pela metade sobre o balcão e caminhei lentamente pelo corredor. Pela janela da sala de estar, vi o SUV de luxo dele estacionado de forma displicente em frente ao portão. Ricardo havia herdado a perspicácia de negócios do pai, mas nenhuma de sua paciência ou empatia. Quando abri a porta, ele já estava ali. Celular em uma mão, um envelope pardo na outra. Seu rosto, tão parecido com o de Eduardo, estava tenso. Mãe, ele disse passando por mim sem um abraço. Apenas um beijo no ar obrigatório. Precisamos conversar. Ricardo foi direto para a cozinha como se ainda fosse o dono do lugar, embora tivesse se mudado há mais de 15 anos. Sentou-se na minha cadeira, colocou o envelope sobre a mesa e continuou digitando no telefone. Um cafezinho cairia bem, ele disse sem olhar para cima. Eu o fiz automaticamente. 10 anos de viuvez e eu ainda estava servindo os homens da minha vida, como se esse fosse meu único propósito. Quando coloquei a xícara na frente dele, notei que seus dedos estavam tensos, os nós dos dedos brancos enquanto digitava. Como estão a Fernanda e as crianças? Perguntei, referindo-me à minha nora e aos netos que eu raramente via. Estão bem, Ricardo respondeu secamente. Finalmente, ele largou o celular e tomou um gole de café. Vou direto ao ponto. Mãe, estou enrascado. Sentei-me à sua frente. O relógio tic-taqueava lentamente na parede. A Fernanda se envolveu numa roubada, ele disse, deslizando o envelope em minha direção. Ela fez um investimento ruim. Eu o abri com cuidado. Dentro havia extratos bancários, avisos de dívida e um contrato de empréstimo marcado em negrito vermelho. Miro, 500. Mios. Meu coração afundou. Era quase toda a minha reserva de aposentadoria. Mais o que restava da venda do nosso apartamento no centro depois que meu marido, Eduardo, faleceu. Ricardo, eu disse, a voz rouca. Isso é quase tudo o que eu tenho. Ele tomou outro gole, seus olhos frios finalmente encontrando os meus. Mãe, você não precisa desse dinheiro de verdade. Você mora aqui sozinha. Está tudo pago. Suas despesas são mínimas. Você tem 68 anos. Para que está guardando? As palavras atingiram como um tapa. A casa, meu único patrimônio, ainda estava no nome dele. Decisão de Eduardo anos atrás, supostamente para evitar questões de herança. Não é tão simples, murmurei. Eu ainda tenho medicamentos, consultas médicas. Ricardo bateu na mesa, me interrompendo. A Fernanda caiu num golpe. Certo, confiou nas pessoas erradas. Se não pagarmos até amanhã, a coisa vai ficar feia. Não são banqueiros, mãe. São agiotas. Pessoas perigosas. Quão perigosas? Perguntei, minha voz tremendo. Você não precisa saber dos detalhes, ele disse impaciente. Apenas confia em mim. É só um empréstimo. Eu te pago de volta assim que a empresa estabilizar. Olhei para o envelope, depois para o rosto do menino que um dia brincou no meu quintal, agora um estranho sentado na minha cozinha. Você já me pediu dinheiro emprestado antes, Ricardo. Eu nunca vi um único centavo voltar. Sua expressão escureceu. Desta vez é sério, mãe. Não é hora para drama.
Ele se levantou e começou a andar de um lado para o outro como um animal enjaulado. Eu sou seu único filho. Você sempre disse que faria qualquer coisa por mim. Ouvi o tom familiar. A mesma manipulação que Eduardo usou por décadas. Eu preciso de um tempo para pensar, eu disse calmamente. Não há tempo, Ricardo retrucou. Preciso do dinheiro na conta hoje. Amanhã é tarde demais. Ele parou atrás de mim, colocando a mão no meu ombro. Parecia pesada, como uma corrente. Mãe, ele disse, seu tom mais suave agora. Você sabe que eu nunca pediria se não fosse sério. É pela segurança da Fernanda, pela segurança da nossa família. Aquela palavra, família, o feitiço que me manteve obediente por anos. Tudo bem, sussurrei. Eu transfiro. Ricardo exalou em alívio, sorrindo pela primeira vez desde que chegara. Valeu, mãe. Eu sabia que podia contar com você. Ele checou o relógio. Tenho uma reunião, mas volto esta noite para jantarmos e resolvermos tudo. Ok. Eu assenti, incapaz de falar. Ele pegou a pasta, beijou minha testa e saiu. Não me decepciona, mãe. Ele disse como um pai repreendendo um filho. A porta bateu. Eu fiquei ali, olhando para a xícara de café pela metade, percebendo que acabara de cometer um erro terrível. Pela janela, observei seu carro arrancar, espalhando cascalho pelo jardim que cuidei por anos. E então me ocorreu. Uma ideia que a antiga eu jamais ousaria considerar. Peguei o telefone e disquei um número que não ligava há anos. Marisa, sou a Helena. Eu preciso da sua ajuda. Menos de 30 minutos depois, minha amiga chegou. Marisa e eu nos conhecemos na faculdade há quase 50 anos. Ela seguiu o direito. Eu larguei para casar com Eduardo. Ela nunca aprovou minha escolha, mas sempre esteve por perto, esperando que eu acordasse. Miro 500 Iraires, Wells. Marisa quase engasgou com o chá. Helena, você perdeu o juízo? Isso é tudo o que você tem. Eu balancei a cabeça, sentindo o peso da verdade. Não é a primeira vez. No ano passado, foram R500 MEIRSME ILP, ARA e XP ANDIRON e GOCIOD ILE. ANTISD ISSO. R500.000 para Expandironeg ou Ciodele. Antes disso, R250.000 para resolver um problema com fornecedores. Eu nunca vi um tostão de volta. Marisa bateu a xícara na mesa. Por que você continua fazendo isso, Helena? Você era inteligente. Por que não consegue ver o que está acontecendo? A pergunta atingiu como um soco no peito. Fiquei em silêncio. Porque ele é meu filho. Eu disse finalmente, o velho reflexo falando por mim. E você é a mãe dele. Não o banco! Marisa retrucou. Eduardo te manipulou por 30 anos. E agora seu filho está seguindo o mesmo caminho. Quando você vai dar um basta nisso? Olhei para o jardim onde minhas roseiras finalmente haviam florescido depois de anos lutando em solo pobre, assim como eu, sobrevivendo contra todas as probabilidades. Hoje? Eu disse, surpreendendo até a mim mesma. Hoje? Marisa perguntou. Respirei fundo, sentindo algo dentro de mim se quebrar e se recompor. Eu quero que você me ajude a transferir todo o meu dinheiro para uma conta que o Ricardo não saiba. E quero ir embora antes que ele volte. Os olhos de Marisa se arregalaram. Então, ela sorriu lentamente. Helena Miller, esperei quase 50 anos para ouvir você dizer isso. Ela pegou o telefone. Eu tenho um flat de férias em Florianópolis vazio. As chaves estão no meu escritório. Ele volta hoje à noite, certo? Isso nos dá cerca de 10 horas, mais do que suficiente. Primeira parada, o banco. Depois, vamos ao cartório para providenciar uma procuração, caso ele tente alguma coisa. Depois disso, fazemos as malas e partimos. Eu me levantei, aterrorizada, mas exultante. Nunca havia tomado uma decisão ousada na minha vida. Ele vai enlouquecer, murmurei. Marisa segurou minha mão. Você tem medo dele?
Pensei no rosto de Ricardo quando as coisas não saíam do jeito dele. Sua voz endurecendo, seus olhos ficando frios. Sim, admiti como se tivesse medo do pai dele. Então, é hora de parar de ter medo, Marisa disse, apertando minha mão. Vai fazer a mala. Subi e peguei uma mala que usei apenas 2 vezes em 10 anos. Guardei algumas roupas, medicamentos, documentos e algumas joias sentimentais. Na gaveta, encontrei uma pequena caixa de madeira que Eduardo nunca soube. Vários milhares que eu havia economizado com a venda de doces e bordados ao longo dos anos. Meu pequeno ato secreto de desafio. Peguei uma foto emoldurada da minha mãe, depois hesitei em uma foto de Ricardo criança. Após um momento de hesitação, a coloquei de volta. Quando voltei para a sala, Marisa estava ao telefone. O voo para Florianópolis está confirmado para as 15 horas. Teremos tempo para o banco e o cartório. No banco, o gerente me olhou com surpresa quando pedi para transferir tudo para uma nova conta. Tem certeza? É um valor substancial. Absolutamente certa, eu disse, assinando os papéis. E, por favor, não envie extratos para o meu endereço residencial. Enquanto esperávamos, Marisa olhou para mim. O que você planeja deixar para o Ricardo? Um bilhete, eu disse. E uma lição que ele deveria ter aprendido há muito tempo. Quando voltamos para casa, escrevi uma breve mensagem e a coloquei perfeitamente na mesa da cozinha. Quem te decepcionou sou eu. Essa dívida não pode ser paga com dinheiro. Enquanto puxava minha mala em direção à porta, olhei para trás, para a casa que tinha sido minha prisão. No jardim, as roseiras balançavam ao vento, livres e fortes, como eu seria a partir de agora. No táxi para o aeroporto, Marisa segurou minha mão. Você está bem? A cidade borrava pela janela, levando embora os anos que eu havia perdido. Ainda não, eu disse. Mas eu vou ficar. O flat de Marisa em Florianópolis era pequeno, mas aconchegante, com vista para o oceano. Naquela primeira noite, sentei-me na varanda, ouvindo as ondas. Quando liguei meu telefone, havia 17 chamadas não atendidas de Ricardo. Desliguei-o novamente. Eu não estava pronta. Ele vai te encontrar eventualmente, Marisa disse, servindo vinho. Vamos precisar de um plano de longo prazo. Eu assenti, estranhamente em paz. Nunca pensei que teria coragem de fazer isso. Eu sempre soube que você tinha. Marisa sorriu. Você só precisava de um empurrão. Nos dias que se seguiram, meu telefone continuou tocando. Ricardo, sua esposa Fernanda, até minha irmã Cláudia. Todos foram envolvidos nisso. Em um dos recados de voz, a voz de Ricardo vacilava entre súplica e ameaça. Mãe, por favor, me liga de volta. Você não pode simplesmente sumir. A casa está no meu nome. Lembra? Pensa bem, mãe. Uma semana após a minha partida, comecei a reconstruir minha vida. Abri uma nova conta bancária, aluguei um pequeno apartamento perto da praia e vendia doces e bordados na feira de artesanato local. Aos 68 anos, eu nunca havia trabalhado de verdade. Mas, para minha surpresa, as pessoas amavam o que eu fazia com minhas próprias mãos. Marisa ficou em São Paulo, mas agia como meus olhos e ouvidos. Ela me contou como Ricardo apareceu em seu escritório, furioso, exigindo saber onde eu estava, ameaçando com ações legais, alegando que eu estava mentalmente incapacitada. O que você disse? Perguntei. Eu disse a ele. Você está perfeitamente sã. E se ele continuar ameaçando, eu vou pedir uma ordem de restrição. Marisa riu. Você deveria ter visto a cara dele. Aposto que ninguém nunca disse não para ele antes. No final do primeiro mês, recebi uma carta do advogado de Ricardo exigindo meu retorno imediato, citando preocupações com minha saúde mental e ameaçando tomar o controle dos meus bens. No mesmo envelope, havia um bilhete escrito à mão por Fernanda, cheio de desespero. Helena, por favor, volta. O Ricardo está fora de controle. Os credores estão em cima. Precisamos de você. Entreguei tudo para Marisa, que respondeu formalmente em meu nome,
anexando meu atestado médico mais recente, confirmando que eu estava perfeitamente sã, juntamente com um registro detalhado de todo o dinheiro que Ricardo havia me coagido a emprestar ao longo dos anos. Vai ficar tudo bem, Marisa me tranquilizou. Mas Ricardo não vai desistir facilmente. Ele acabou de perder o banco pessoal dele, e essa era você. Isso o está enlouquecendo. No mês seguinte, recebi uma visita inesperada. Minha nora, Fernanda, apareceu na porta do meu pequeno apartamento alugado. Seu rosto estava pálido, seu corpo magro. Como você me achou? Perguntei atordoada. Contratamos um detetive particular. Ela disse, parecendo envergonhada. Posso entrar? Eu hesitei, mas finalmente abri a porta. Fernanda olhou em volta para o apartamento minúsculo, surpresa. É aconchegante, ela disse, claramente chocada por eu ter escolhido tal simplicidade depois de deixar para trás uma casa grande. É meu, respondi suavemente. Sentamo-nos na pequena varanda, o oceano brilhando à distância. Fernanda segurava a xícara de chá, as mãos tremendo. As coisas estão feias, Helena, ela sussurrou. Ricardo mudou, ele se tornou raivoso e descontrolado. E meus netos, eles estão assustados. Não entendem o que está acontecendo. Ricardo vendeu o carro. Agora estamos tentando vender o apartamento de praia para pagar a dívida. Ela fez uma pausa. Não são só mil, Helena. É muito mais. Eu não estava surpresa. Eduardo havia feito o mesmo, sempre escondendo mais dívidas. Então, você não veio aqui para me convencer a voltar, eu disse. Você veio pedir mais dinheiro? Fernanda abaixou a cabeça. É mais complicado que isso. As pessoas a quem devemos não são pacientes. Ricardo lhes disse: vocês ainda têm dinheiro. Um arrepio percorreu-me. Ele me usou como garantia. Fernanda permaneceu em silêncio, mas aquele silêncio disse tudo. Você precisa sair, Fernanda, eu disse, segurando a mão dela. Leve as crianças e vá para a casa dos seus pais. Não é tão fácil, ela disse trêmula. Ele controla tudo, contas, papéis, até meu celular. Eu não sei como consegui escapar. Olhei para ela, meu coração doendo. Assim como eu não sabia como sair, mas saí. Eu posso te ajudar, eu disse. Não com dinheiro, mas com a sua liberdade. Fernanda olhou para mim, medo e esperança misturados em seus olhos. Ele vai nos encontrar, assim como te encontrou. Então estaremos prontas, eu disse, sentindo uma força que nunca havia conhecido antes. Primeiro, tiramos você e as crianças daqui. Depois que Fernanda saiu com um plano concreto e um novo número de telefone que eu havia escondido em sua bota, sentei-me na varanda, observando o pôr do sol. O céu alaranjado queimava brilhante como um símbolo da minha própria transformação da escuridão para a luz. Meu telefone tocou. Era Marisa. A Fernanda foi te ver, não foi? Ela perguntou imediatamente. Como você soube? Ricardo apareceu no meu escritório de novo, desta vez com um agiota. Um grandão, cheio de cicatrizes no rosto. Eles deram a entender certas coisas. Queriam saber onde você estava. Meu coração afundou. O que você disse a eles? Eu disse que se eles ousassem tocar em você, em mim ou em qualquer pessoa ligada a você, eu garantiria que passassem o resto da vida na cadeia. Marisa fez uma pausa. Helena, isso está ficando perigoso. Ricardo está desesperado agora. Eu sei, sussurrei, observando o último raio de luz desaparecer no horizonte. E pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas. Na manhã seguinte, houve uma batida forte na porta. Meu coração disparou. Ricardo havia me encontrado? Mas quando olhei pelo olho mágico, vi uma mulher que eu não reconhecia. A senhora é Helena Miller? Ela perguntou enquanto eu abria a porta, ainda com o ferrolho. Sim. Ela levantou um distintivo. Sou a delegada Olivia, da Polícia Civil. Precisamos conversar sobre seu filho, Ricardo Miller. Meu coração palpitou. Ele está em apuros?
Olivia manteve a compostura. Posso entrar? Eu a convidei a entrar e preparei café. Ela se sentou no pequeno sofá da sala. Senhora Miller, ela começou. Seu filho está sob investigação por fraude financeira, falsificação de documentos e ligações com uma rede de agiotagem. Precisamos saber se a senhora tem conhecimento de alguma dessas atividades. Pareceu que o chão desapareceu sob meus pés. Uma parte de mim sempre sentiu que Ricardo não estava fazendo negócios honestos. Mas ouvir as palavras investigação criminal me deixou abalada. Eu só sabia que ele estava com problemas financeiros, respondi. Mas não percebi o quão sério era. Ela fez anotações, depois perguntou. A senhora deixou sua casa há cerca de 2 meses, correto? Por quê? Eu contei tudo. Os repetidos empréstimos, a manipulação, a pressão pelos 500 zárizes. 1000 de. Olivia ouviu atentamente, ocasionalmente rabiscando algo. Ele alguma vez usou seu nome para assinar documentos ou a fez assinar papéis sem explicá-los? Pensei. Sim. Há alguns anos, ele me disse para assinar alguns papéis para que pudesse transferir dinheiro facilmente em caso de emergência. Ele disse que era para me proteger na velhice. Ela assentiu. Encontramos várias transações suspeitas em contas sob seu nome. Contas que a senhora provavelmente nem sabia que existiam. Fechei os olhos, meu estômago apertando. Ricardo não havia apenas me manipulado. Ele havia roubado a identidade da própria mãe. O que devo fazer agora? Perguntei, tentando manter a calma. Vamos continuar investigando. A senhora precisará prestar um depoimento oficial em breve. E, para ser honesta, seu filho pode ser indiciado nas próximas semanas. A senhora também deve ter cautela com sua segurança. Quando Olivia saiu, liguei imediatamente para Marisa. Ela prometeu voar para Florianópolis naquele mesmo dia. Eu sempre suspeitei que Ricardo estivesse envolvido em negócios escusos, ela disse ao telefone. Mas não a esse ponto. Naquela tarde, recebi uma mensagem de Fernanda. Ele descobriu nosso plano. Estou trancada no quarto com as crianças. Ele está quebrando tudo. Todo o meu corpo gelou. Liguei para Olivia imediatamente, e ela enviou policiais para a casa de Ricardo. As horas seguintes se arrastaram em medo e intermináveis chamadas. Ao cair da noite, soube que Fernanda e as crianças estavam seguras, enquanto Ricardo havia sido preso por resistência à intervenção policial. Mais tarde, Marisa chegou e me encontrou sentada calmamente na varanda, olhando para o oceano escuro. Ela se sentou ao meu lado em silêncio por um tempo, depois perguntou: Como você se sente? Culpada, sussurrei. Se eu não tivesse ido embora, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Marisa balançou a cabeça. Não, Helena. Se você não tivesse ido embora, você teria afundado com ele. Talvez até sido arrastada para os golpes dele. Ela segurou minha mão. Você fez a única coisa que podia. Salvou a si mesma e talvez a Fernanda e as crianças também. Na manhã seguinte, a manchete do jornal me atordoou. Empresário preso por fraude e elos com crime organizado. A foto mostrava Ricardo algemado sendo levado. Um estranho, não meu filho. O telefone tocou. Era Olivia. Senhora Miller, seu filho quer vê-la. Ele só vai falar com a senhora. Olhei para Marisa, que já sabia. Você não precisa ir, ela disse. Não depois de tudo o que ele fez. Eu preciso, eu disse com firmeza, surpreendendo até a mim mesma. Eu preciso olhar nos olhos dele para dar um basta nisso. A delegacia era fria, as luzes fluorescentes fazendo cada ruga no meu rosto parecer mais profunda. Ricardo foi levado para a sala de visitas, com as mãos algemadas, vestindo um uniforme de presidiário cinza que o fazia parecer menor, mais velho. Quando ele me viu, seus olhos, tão parecidos com os do pai, se encheram de lágrimas. Mãe, você veio. Sentei-me à sua frente, mantendo minha distância. Você queria me ver. Estou aqui. Estou em sérios apuros, mãe. Você não entende. Ele disse rapidamente. Aquelas pessoas não estão brincando. Se eu não puder pagá-las. Não.
Eu o interrompi calmamente. Você é quem não entende. Eu não vim aqui para te dar dinheiro. Esse tempo acabou. Seu rosto endureceu, passando de fraqueza a raiva. Você me abandonou quando eu mais precisei. Abandonou sua família? Não, eu disse, respirando fundo. Vou dizer aos seus filhos que o pai deles cometeu as mesmas escolhas erradas que o avô, e que eu finalmente fiz o que era certo. Ricardo bateu as mãos algemadas na mesa. A casa ainda está no meu nome. Você não tem mais nada. Eu ainda tenho a mim mesma. Eu disse, levantando-me. A única coisa que quase perdi por causa de homens como você e seu pai. Virei-me para a porta, depois parei. A Fernanda e as crianças estão seguras. Elas terão a chance de recomeçar longe de você, assim como eu. Ao sair da delegacia, senti o peso sair dos meus ombros. O sol de Florianópolis brilhava, quente, após as luzes frias e artificiais lá dentro. Marisa estava esperando no carro. Como foi? Ela perguntou. Olhei para trás, para o prédio onde havia deixado tanto meu filho quanto meus anos de cegueira. Liberdade, eu disse, sorrindo o primeiro sorriso genuíno em anos. 6 meses se passaram desde que saí, e Ricardo foi preso. O inverno chegou, os ventos do mar ficaram fortes, as ondas inquietas. Meu pequeno apartamento havia se tornado um verdadeiro lar, agora com vasos de plantas na varanda e bordados coloridos que eu fazia pendurados nas paredes. Fernanda e as crianças, Lucas, de 8 anos, e Mariana, de 6, haviam se mudado para uma cidade tranquila no interior, perto da família dela. Fazíamos videochamadas toda semana. Marisa me ensinou a usar a tecnologia. As crianças estavam se ajustando, embora ainda perguntassem sobre o pai às vezes. Vovó, quando podemos te visitar? Lucas perguntou. Nas férias de julho, prometi. Vamos construir castelos de areia e colecionar conchinhas na praia. Fernanda apareceu na tela, sorrindo suavemente. Ela parecia mais saudável agora. Bochechas rosadas, olhos gentis. Você está nos convidando de verdade, Helena? Claro. O apartamento é pequeno, mas há espaço para todos. Eu quero ouvir a risada das crianças aqui. Após a ligação, sentei-me observando as ondas quebrando na praia. O julgamento de Ricardo seria no próximo mês. As acusações eram graves. Fraude, falsificação, formação de quadrilha. Marisa previu pelo menos 10 anos. Eu concordei em testemunhar, não por ódio, mas por justiça. Por mim, por Fernanda e por todos que Ricardo havia enganado. Então o telefone tocou. Um número desconhecido. Senhora Helena Miller, disse uma voz masculina. Sim, quem fala? Sou Roberto Mendes, o advogado do seu filho. Meu peito apertou. Ultimamente, Ricardo vinha trocando de advogados constantemente, cada um prometendo milagres, mas entregando nada. O que você precisa? Ricardo quer negociar. Ele tem informações sobre operações maiores que os promotores podem achar úteis em troca de uma sentença mais leve, mas ele precisa da sua ajuda. Eu suspirei, já sabendo aonde isso ia dar. Ajuda financeira, certo? Para pagar sua chamada equipe jurídica especial. 1 milhão, ele disse. Eu ri. Inacreditável. Eu não tenho esse tipo de dinheiro, e mesmo que tivesse, não o gastaria nisso. Senhora Miller, o tom dele endureceu. Seu filho pode pegar mais de 10 anos. Como mãe, a senhora. Como mãe, eu o interrompi. Eu fiz o suficiente por décadas. Ricardo vai enfrentar as consequências sozinho. Houve silêncio do outro lado. Então o advogado falou baixinho. Ele disse que a senhora responderia assim. Ele me pediu para dizer que ainda tem cópias dos papéis que a senhora uma vez assinou. Documentos que poderiam implicá-la em alguns dos negócios dele. Meu estômago se revirou, mas minha voz permaneceu firme. Diga ao meu filho que chantagem é mais um crime para adicionar à lista dele e que estou pronta para enfrentar o que vier, se isso significar acabar com esse ciclo. Desliguei, a mão tremendo,
e imediatamente liguei para Marisa para contar tudo. Ele está apenas blefando. Marisa me tranquilizou. Todo documento que você assinou já foi verificado pela polícia como coagido. A investigação deixou o padrão de comportamento dele muito claro. Ainda assim, não consegui dormir naquela noite. Fiquei acordada lembrando de cada papel que assinei para Ricardo ou Eduardo. Tantos contratos, autorizações, documentos que mal folheei porque confiava que eles tinham meus melhores interesses em mente. Na manhã seguinte, houve uma batida forte na porta. Era a delegada Olivia, acompanhada de outro oficial. Senhora Miller, precisamos que a senhora venha conosco à delegacia. Houve um novo desenvolvimento no caso do seu filho. No caminho, Olivia explicou que Ricardo havia tentado subornar um guarda para contrabandear um telefone para sua cela. Felizmente, o guarda fazia parte de uma investigação interna e gravou tudo. Na delegacia, me mostraram a transcrição da ligação que Ricardo pretendia fazer assim que conseguisse o telefone. Era para um dos homens a quem ele devia dinheiro. Sua voz estava clara na gravação. Minha mãe tem dinheiro guardado. Se eu não puder pagar, vocês sabem onde encontrá-la. As palavras me congelaram até os ossos. Meu filho estava disposto a colocar a vida da mãe em risco apenas para se salvar. Senhora Miller, Olivia disse gentilmente. Com esta nova prova, estamos recomendando proteção temporária e aconselhamos a senhora a se mudar. Mais uma vez, a polícia me escoltou para casa. Marisa já estava lá, tendo sido informada. Ela me abraçou apertado no momento em que me viu. Estou procurando um apartamento com segurança total para você. Um condomínio fechado com guardas. Olhei em volta para o meu pequeno apartamento. As plantas que eu cuidava todos os dias. As cortinas que costurei. A janela que dava para o mar e me trazia paz todas as manhãs. Não, eu disse, surpresa com minha própria voz. Eu não vou mais fugir. Não vou permitir que Ricardo continue controlando minha vida, mesmo atrás das grades. Marisa olhou para mim com uma mistura de preocupação e admiração. Helena, essas pessoas são perigosas. Eu sei. Eu serei cuidadosa, mas este é o meu lar, o primeiro que escolhi para mim mesma. Eu não vou desistir. Nos dias seguintes, instalamos um novo sistema de segurança. Câmeras, alarmes, fechaduras reforçadas. A polícia aumentou as patrulhas, e 2 policiais à paisana se revezavam na vigilância em um carro do lado de fora. Fernanda me ligou, em pânico, depois de ouvir a notícia. Helena, por favor, venha ficar conosco. Eu estou bem, querida. Eu a tranquilizei. Eu tenho minha própria vida agora. Feiras de artesanato, amigas, até aula de hidroginástica para idosos. Eu ri. Aos 68, finalmente sei quem eu sou quando não estou cuidando de homens ingratos. Uma semana depois, quando as coisas se acalmaram um pouco, recebi uma intimação para testemunhar no julgamento de Ricardo. Marisa, ainda em Florianópolis comigo, leu o papel. Você está pronta? Vê-lo no tribunal não será fácil. Olhei para o oceano. O único amigo que nunca me julgou. Estou pronta. O Tribunal de Justiça da capital era grande e imponente. Era a primeira vez que eu voltava desde que saí, e a cidade parecia estranha. Marisa dirigia enquanto eu olhava pela janela. Nervosa? Ela perguntou. Estranhamente, não, eu disse. Apenas parece que estou fechando um capítulo. No tribunal, sentei-me com Marisa na primeira fila. A promotora, uma mulher de olhar penetrante de 50 e poucos anos, veio apertar minha mão. Senhora Miller, seu depoimento hoje é crucial. Ricardo está tentando se apresentar como vítima de manipulação. Ele sempre foi bom em se fazer de vítima, murmurei. A porta lateral se abriu e Ricardo entrou com 2 oficiais. Ele parecia magro, seu rosto estava vazio. Seus olhos encontraram os meus em súplica, mas eu o encarei de volta, calma e firme. O juiz entrou e todos se levantaram. O processo começou com as formalidades. Em seguida,
Testemunhas especializadas descreveram a complexidade dos esquemas de fraude de Ricardo. Quando meu nome foi chamado, levantei-me e caminhei até a tribuna das testemunhas, minhas pernas tremendo, mas minha determinação firme. Após ser juramentada, a promotora perguntou: "A senhora pode descrever seu relacionamento com o réu, seu filho?" Olhei diretamente para Ricardo. Eu o criei sozinha depois que meu marido morreu, há 10 anos. Antes disso, parecíamos uma família normal, mas apenas na superfície. O que a senhora quer dizer com isso? Meu marido, Eduardo, pai de Ricardo, também era controlador e financeiramente manipulador. Ricardo aprendeu com o melhor. E como seu filho a manipulou financeiramente? Eu recontei tudo. Os repetidos empréstimos, as falsas promessas, as ameaças sutis. A última vez ele exigiu 1.500 reais, 1.000 reais, todas as minhas economias, para pagar a dívida da esposa. Quando percebi que nunca mais veria esse dinheiro, eu fui embora. O que a fez finalmente decidir ir embora depois de tantos anos? Eu fiz uma pausa. Foi o desprezo em sua voz. Quando ele disse: "Não me decepciona, mãe." Eu percebi que, em seus olhos, eu não era uma pessoa, apenas uma carteira ambulante. Algo dentro de mim se quebrou e então se reformou em algo mais forte. O advogado de Ricardo se levantou para o interrogatório, esbanjando confiança. "Senhora Miller, a senhora se considera uma boa mãe." Eu vi a promotora prestes a objetar, mas eu lhe sinalizei para me deixar responder. Por décadas, eu acreditei que ser uma boa mãe significava dar tudo: dinheiro, tempo, até dignidade. Agora, eu sei que ser uma boa mãe também significa ensinar ao seu filho responsabilidade e consequências. "A senhora abandonou seu filho quando ele mais precisava", ele acusou. "Não, eu parei de ser cúmplice de sua autodestruição. Há uma grande diferença." E essas supostas ameaças que a senhora alega que ele fez, como é conveniente que as mencione agora? Justamente quando ele está negociando um acordo de delação? Eu mantive a calma. As gravações falam por si. Eu não ganho nada assistindo meu próprio filho entregar a mãe dele a criminosos. Eu só vejo tragédia. Quando meu depoimento terminou, voltei para o meu assento, minhas pernas tremendo. Marisa segurou minha mão em silêncio. O julgamento continuou com depoimentos de funcionários, vítimas e Fernanda, que descreveu os longos anos de engano. Eu observei Ricardo ficar mais agitado, curvando a cabeça e murmurando com raiva para seu advogado. Quando o juiz chamou o recesso, ele olhou para mim uma última vez. Seus olhos não mais suplicantes, apenas frios e cheios de ódio, e isso me causou um arrepio. Naquela noite no hotel, não consegui dormir. Aquele olhar me assombrava. O mesmo olhar que Eduardo tinha sempre que não conseguia o que queria. Na manhã seguinte, voltamos para ouvir a sentença. A promotora apresentou o caso claramente, enquanto o advogado de Ricardo tentava pintá-lo como um empresário que havia simplesmente cometido erros, e não um criminoso. Quando o juiz entrou em deliberação, Marisa e eu fomos a um café próximo. Eu mexi a minha xícara distraidamente, então notei um homem sentado a algumas mesas de distância nos observando. Quando me virei, ele rapidamente desviou o olhar. "Marisa", sussurrei. "Aquele homem está nos seguindo." Ela olhou sutilmente. "Talvez um repórter. O caso está ganhando a atenção da mídia. Mas sua postura, a maneira como ele fingia estar casual, mas continuava observando, me deixou inquieta. "Eu quero voltar para o tribunal", eu disse. Ao sairmos do café, ele também se levantou, mantendo distância, mas nos seguindo. Informei os oficiais posicionados no tribunal. Eles assentiram e disseram que ficariam de olho nele. Quando a sessão recomeçou, o juiz retornou. No caso da justiça contra Ricardo Eduardo Miller, o tribunal considera o réu culpado por todas as acusações. Uma onda de alívio me invadiu, seguida imediatamente por uma profunda tristeza. O filho que uma vez aninhei em meus braços agora era oficialmente um criminoso.
O tribunal condena o réu a 12 anos de prisão com possibilidade de liberdade condicional após 4 anos, juntamente com multas e restituição. Ricardo permaneceu em silêncio. Enquanto os oficiais vinham levá-lo, ele virou a cabeça em minha direção. Isso não acabou. Ele disse claramente o suficiente para eu ouvir. Você vai se arrepender. Ao sairmos do tribunal, vi o mesmo homem parado à distância. Eu o apontei para a polícia e ele desapareceu na multidão. Precisamos voltar para Florianópolis agora, eu disse a Marisa. Não me sinto segura aqui. Na semana seguinte, tentei retomar minha rotina. A polícia só checava periodicamente agora, dizendo que as ameaças de Ricardo não eram críveis enquanto ele estava atrás das grades. Uma tarde, após voltar da feira onde vendia bordados, vi um carro estranho estacionado perto do meu prédio. As janelas eram escuras, estacionado perfeitamente para observar a entrada principal. A inquietação subiu pela minha espinha. Eu não entrei. Continuei andando e liguei para Olivia. Pode não ser nada, ela disse. Mas deixe-me verificar. Fique em um lugar público. Fui para um café próximo, sentando-me perto da janela. 20 minutos depois, carros de polícia chegaram. 2 homens do veículo estranho saíram, tentando ir embora, mas foram parados. Meu telefone tocou. Era Olivia. Senhora Miller, detivemos 2 homens com antecedentes criminais. Eles estavam carregando uma arma não registrada e um pedaço de papel com seu endereço. Um arrepio percorreu minha espinha. Eles podem ser associados de Ricardo, Olivia disse. Estamos interrogando-os agora. A senhora tem um lugar seguro para ficar por alguns dias? Liguei imediatamente para Marisa. Sua resposta foi firme e rápida. Estarei aí em 1 hora. Iremos para a minha casa de praia na Bahia. Ninguém sabe desse lugar. Voltei para meu apartamento sob escolta policial para pegar alguns itens essenciais. Enquanto fazia as malas apressadamente, olhei em volta para o lar que construí com amor. Mais uma vez, eu estava fugindo. Ou talvez não. Uma ideia estava se formando. Algo que a velha Helena nunca ousaria pensar. Mas agora fazia todo o sentido. Quando Marisa chegou, contei-lhe meu plano. Isso é arriscado, ela alertou. Viver com medo para sempre é mais arriscado, eu respondi. Estou cansada de fugir. No dia seguinte, em vez de me esconder na casa de praia de Marisa, voltei para o meu apartamento com um objetivo claro. Com o apoio da delegada Olivia e sua equipe, montamos uma armadilha. Os 2 homens presos anteriormente concordaram em cooperar por penas reduzidas e confessaram que Ricardo, usando um telefone contrabandeado na prisão, havia contratado alguém para me dar um susto. Uma frase suave para algo muito mais sombrio. Ele pretendia um mal real, Olivia explicou. Ele só quer provar que ainda tem poder, mesmo atrás das grades. O plano era simples. Eu manteria minha rotina normal, agindo sem saber, enquanto policiais à paisana monitoravam a área. Quando o homem contratado aparecesse, seria pego em flagrante. Por 3 dias, vivi no limite. Cada som fazia meu coração saltar. Cada estranho que passava me enchia de suspeita. Na 4ª manhã, enquanto eu regava as plantas na varanda, vi um homem encostado a um poste de luz do outro lado da rua, olhando diretamente para o meu apartamento. Nossos olhos se encontraram por um breve segundo. Eu rapidamente entrei e sinalizei para a faxineira. Na realidade, uma policial disfarçada. É ele, sussurrei. Tenho certeza. Ele observou por cerca de 30 minutos. Depois, atravessou lentamente a rua em direção à porta. O porteiro, outro policial disfarçado, o deixou entrar. Sentei-me na sala de estar de frente para a porta, meu coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo em meus ouvidos. Os oficiais se esconderam no banheiro, com a porta ligeiramente entreaberta. A campainha tocou. Respirei fundo e abri. Senhora Helena Miller? O homem perguntou. Ele parecia tão comum que poderia se misturar a qualquer multidão. Sim. Tenho um recado do seu filho.
Antes que ele pudesse fazer qualquer outra coisa, 3 oficiais apareceram e o imobilizaram em segundos. Ele não resistiu. Quase parecia aliviado por ser pego. Naquela tarde, Olivia chegou com notícias. O homem confessou tudo. Ricardo havia prometido 5.000 reais para dar uma lição na mãe ingrata. E o que exatamente isso significava? Perguntei. Olivia hesitou. Ele foi instruído a destruir seu apartamento, ameaçar a senhora e... Ela fez uma pausa. Deixá-la com alguns hematomas. Nada fatal. Apenas o suficiente para fazer a senhora se sentir insegura para sempre. Eu desabei em uma cadeira, minhas pernas tremendo. Isso é o suficiente para adicionar mais acusações contra Ricardo? De sobra, Olivia disse. Agressão, conspiração, solicitação de violência e ameaças. Isso eliminará qualquer chance de liberdade condicional. Uma semana depois, visitei Ricardo na prisão. Ele parecia atordoado. Talvez ele não tivesse acreditado que eu viria. Estou aqui para dizer adeus, Ricardo. Eu disse enquanto nos sentávamos em frente ao vidro grosso. Adeus? Ele franziu a testa. Ele confessou tudo. Continuei. Você vai enfrentar mais acusações e pode ficar aqui por muito mais tempo. Eu fiz uma pausa. Mas não foi por isso que vim. Eu vim para te dizer que estou seguindo em frente. Ricardo deu uma risada amarga. Seguindo em frente? Você tem 68 anos. Está sozinha. Não, eu disse calmamente. Eu estou livre e descobri que nunca é tarde demais para começar de novo. Minha vida inteira, eu só me conheci como esposa de Eduardo e mãe de Ricardo. Agora estou aprendendo a ser Helena. Ele olhou para mim com uma mistura de desprezo e confusão. Então, quem é Helena? Eu sorri sinceramente. Uma mulher que finalmente aprendeu a se valorizar. Uma mulher que não conhece mais o medo. Ricardo bateu a mão contra o vidro com raiva. Você acha que acabou? Não acabou. Um dia eu vou sair. Quando esse dia chegar, se é que chega, eu estarei pronta. Eu me levantei. Adeus, Ricardo. Ao sair da prisão, senti-me mais leve, como se tivesse me livrado do peso de uma vida inteira. O céu naquele dia estava azul brilhante, o ar puro e fresco. Marisa esperava no carro. Como foi? Ela perguntou. Liberdade, respondi com um sorriso genuíno. 1 ano após minha partida e a prisão de Ricardo. O outono chegou a Florianópolis, pintando as árvores em tons de vermelho e laranja. Meu pequeno negócio de bordados havia crescido. Eu tinha 3 alunas, mulheres mais velhas como eu, que vinham semanalmente, principalmente para conversar e compartilhar histórias. Fernanda e as crianças haviam visitado 2 vezes. Lucas e Mariana enchiam o apartamento de risadas, construindo castelos de areia na praia e colecionando conchinhas para decorar a varanda. Fernanda trabalhava como professora em sua nova cidade, recuperando lentamente sua confiança. A sentença de Ricardo foi estendida por mais 3 anos por contratar alguém para me ameaçar. Olivia ocasionalmente compartilhava atualizações. Ele estava quieto agora, talvez finalmente aceitando seu destino. Um sábado à tarde, ao voltar da feira de artesanato, uma mulher estava esperando do lado de fora do meu prédio. Ela parecia ter cerca de 50 anos, com mechas grisalhas no cabelo e um rosto familiar. A senhora é Helena Miller? Ela perguntou. Sim. Sou Christine. Christine Alvim. Eu fui esposa de Eduardo antes da senhora. Eu congelei. Eduardo havia mencionado uma vez que sua ex-esposa era instável e gananciosa. Agora eu via a ironia nessas palavras. Por favor, entre, eu disse. Sentamo-nos na pequena sala de estar, 2 xícaras de chá entre nós. Christine explicou por que havia vindo. Eu li sobre Ricardo, como ele a manipulou por anos. Eduardo fez o mesmo comigo. Quando li sua história, soube que tinha que encontrá-la para fechar esse capítulo. Como você me achou? Não foi difícil. Sua história tem sido compartilhada em grupos de apoio para mulheres que sofreram abuso financeiro. Você se tornou um símbolo de força.
Eu estava surpresa. Eu, um símbolo? Christine sorriu. Uma mulher com quase 70 anos que abandonou tudo, que enfrentou o próprio filho no tribunal. Sim, Helena, você inspirou muitas pessoas. Conversamos por horas. Christine me contou como Eduardo a havia isolado de sua família, controlado cada centavo, a feito acreditar que era impotente. Quando se divorciaram, ele a deixou quase sem um tostão. Depois casou comigo. A história dela ecoava minha própria vida. Quando ele morreu, Christine disse, senti alívio e raiva. Alívio por ele não poder mais machucar ninguém. Raiva porque a justiça nunca veio. Ele nunca enfrentou as consequências. Eu entendo, eu disse suavemente. Eu costumava culpar apenas Ricardo, mas agora vejo que Eduardo plantou a semente. Meu filho foi apenas o resultado do exemplo que viu. O ciclo continua. Christine sussurrou. A menos que alguém acabe com ele. Ao cair da noite, trocamos contatos e prometemos manter contato. Depois que ela saiu, fiquei na varanda observando o pôr do sol, pensando em tudo. Eduardo e Ricardo, pai e filho. 2 homens que outrora governaram minha vida, estavam ambos ausentes agora. Um na sepultura, um atrás das grades, deixando para trás cicatrizes que eu ainda estava aprendendo a curar. Naquela noite, escrevi em meu diário, um novo hábito. Hoje, aos 69, percebi que passei a maior parte da minha vida tentando ser quem os outros queriam que eu fosse. Uma esposa dedicada, uma mãe abnegada, uma carteira ambulante, sempre dando, sempre com medo de decepcionar. Agora, estou aprendendo a ser eu mesma, mais forte, mais corajosa, mais capaz do que jamais imaginei. Não posso recuperar o dinheiro que Ricardo levou, nem os anos de casamento sufocante com Eduardo. Mas o tempo que me resta pertence a mim, para viver, para respirar, para escolher sem medo, sem controle, sem arrependimento. No dia seguinte, recebi um e-mail de Christine. Ela disse que havia conversado com várias outras mulheres em situações semelhantes e queria iniciar um grupo de apoio. Eu concordei imediatamente. A primeira reunião aconteceu em um café perto da praia. 5 mulheres se reuniram, cada uma carregando histórias de controle financeiro e cicatrizes emocionais de maridos, filhos ou irmãos. Compartilhamos, ouvimos, rimos, choramos e celebramos pequenas vitórias. No final, Marisa, que havia vindo comigo, disse: "Vocês deveriam tornar isso algo oficial. Há tantas mulheres por aí que precisam ouvir essas histórias, que precisam saber que nunca é tarde demais para recomeçar." A ideia se espalhou rapidamente. Alguns meses depois, Recomeçar nasceu oficialmente, uma organização sem fins lucrativos de apoio a mulheres que sofreram abuso financeiro e emocional. Usei minhas habilidades de bordado para desenhar o logotipo do grupo. Uma fênix radiante ressurgindo das cinzas. Nosso primeiro workshop público atraiu mais de 50 mulheres. Eu tremia ao subir no pequeno palco, mas assim que comecei a falar, tudo ficou claro. Meu nome é Helena Miller, tenho 69 anos. Por quase 7 décadas, deixei que outros controlassem minha vida e meu dinheiro. Primeiro, meu marido, depois meu filho, até o dia em que meu filho exigiu o Mirmiro 500 iadares. 000, quase tudo o que eu tinha. Esse foi o dia em que algo em mim se quebrou. E então, eu renasci. Olhei para os rostos atentos à minha frente. Nunca é tarde demais para dizer não. Nunca é tarde demais para recomeçar. E nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é quando para de viver pela aprovação dos outros. Aplausos encheram a sala. 2 anos depois que abandonei tudo, recebi uma carta inesperada. Era de Ricardo. A caligrafia era mais lenta, menos impulsiva do que antes. Mãe, é estranho escrever isto. Não acho que mereça mais chamá-la de mãe. Não estou escrevendo para pedir perdão. Não o mereço. Eu só queria dizer que comecei a terapia na prisão. O terapeuta me ajudou a ver coisas que nunca vi antes. Que estive repetindo o comportamento do pai, vendo as pessoas como ferramentas.
não como seres humanos. Não estou dando desculpas, apenas admitindo a verdade. Você estava certa em me fazer enfrentar as consequências. Talvez você jogue esta carta fora. Eu entendo. Eu só quero que saiba que, não importa o que, estou orgulhoso de você. Eu vi sua foto nas notícias falando para aquelas mulheres. Você parece diferente, mais forte, Ricardo. Eu li a carta muitas vezes, minhas emoções emaranhadas. Cautelosa porque eu sabia muito bem o quão manipulador Ricardo podia ser. Triste porque pensei em todas as coisas que poderiam ter sido diferentes. E em algum lugar, bem no fundo, uma frágil ponta de esperança. Não respondi imediatamente. Em vez disso, levei a carta para minha próxima sessão de terapia. Uma rotina saudável que aprendi na minha nova vida. O que você quer fazer? Minha terapeuta perguntou depois que terminei de lê-la em voz alta. Eu não sei, eu disse. Uma parte de mim quer acreditar que ele está realmente mudando. Mas outra parte me lembra de quantas vezes fui enganada antes. E se ambas as partes estiverem certas? A terapeuta disse suavemente. E se ele estiver realmente tentando mudar, mas ainda não for seguro para você voltar? Essa pergunta ficou comigo por dias. No final, escrevi uma breve carta de volta. Ricardo, recebi sua carta. Não posso dizer que acredito em tudo que você escreveu. Confiança, uma vez quebrada, é difícil de consertar. Mas reconheço seu esforço em buscar ajuda e refletir sobre suas ações. Minha vida agora está focada em apoiar mulheres que passaram por experiências semelhantes. Encontrei paz e propósito nesse trabalho. Espero que você também encontre seu próprio caminho. Se esse caminho realmente levar à mudança, talvez um dia possamos conversar novamente, não como mãe e filho como antes, mas como duas pessoas tentando melhorar. Helena. Enviei a carta sem expectativas. Meses se passaram sem resposta. E tudo bem. Minha vida havia seguido seu próprio rumo, longe de Ricardo e da escuridão do passado. A primavera chegou a Florianópolis, pintando a cidade com cores brilhantes. Nossa organização, Recomeçar, cresceu rapidamente. Agora tínhamos um pequeno escritório no centro e uma equipe de voluntários dedicados. 2 vezes por semana, oferecíamos aulas gratuitas sobre gestão financeira, algo que tive que reaprender do zero aos 68 anos. Fernanda se tornou uma colaboradora regular, compartilhando sua própria jornada de recuperação financeira e emocional. Meus sábados eram sempre para meus netos. Lucas, com quase 10 anos, adorava pescar no pier perto do meu apartamento. Mariana, com 8, preferia sentar-se à janela e bordar comigo. Uma tarde, enquanto costurávamos juntas, ela perguntou: Vovó, você está feliz agora? Eu congelei por um momento, olhando para o rosto inocente dela, seus olhos curiosos. Sim, querida, eu disse suavemente. Mais feliz do que nunca, mesmo sem o seu avô e o seu pai. Eu escolhi minhas palavras com cuidado. Às vezes, Mariana, continuei, temos que nos afastar das pessoas que amamos para nos encontrarmos novamente. Isso não significa que paramos de amá-las. Apenas significa que aprendemos a amar a nós mesmas também. Ela pensou por um tempo, suas pequenas sobrancelhas franzidas. Tipo, quando eu quero ficar sozinha no meu quarto, mesmo que eu ainda goste de brincar com o Lucas? Eu ri. Exatamente assim. Em junho daquele ano, recebi uma ligação inesperada. Era a delegada Olivia. Senhora Miller, estou ligando para informar que seu filho será transferido para um programa de trabalho externo no próximo mês. Eu congelei. Pensei que a sentença dele havia sido estendida. Ele demonstrou bom comportamento, concluiu programas de reabilitação e o advogado dele solicitou a redução do confinamento. Ele ainda terá restrições rigorosas, mas será permitido trabalhar durante o dia. Eu agradeci e desliguei, a velha inquietação retornando. Ricardo logo teria liberdade parcial. O que isso significaria para mim, para Fernanda, para as crianças? Liguei para Marisa imediatamente. Você acha que devo me preocupar?
Depois de ouvir, ela respondeu com sua habitual praticidade. Vamos aumentar a segurança do apartamento só por precaução. Mas, honestamente, não acho que ele fará nada estúpido. Ele tem muito a perder. Uma semana depois, recebi outra carta de Ricardo. Diferente de antes, seu tom era medido e distante. Helena, no próximo mês, serei transferido para um programa de trabalho externo. Eu queria que você soubesse por mim, e não por outra pessoa. Estarei trabalhando em um projeto de reflorestamento durante o dia e retornando à unidade à noite e nos fins de semana. Não tenho intenção de interferir na sua vida. Eu aprendi a lição. O terapeuta aqui diz que respeitar limites é o primeiro passo para relacionamentos saudáveis. Estou tentando praticar isso. Eu também queria que você soubesse que entrei em contato com a Fernanda sobre as crianças. Ela concordou em me deixar escrever para elas sob supervisão. Talvez um dia eu as veja novamente quando ela se sentir segura. O fato de ele não me chamar mais de mãe no início ou no fim da carta chamou minha atenção. Ricardo parecia realmente estar reconhecendo novos limites, admitindo que o antigo relacionamento não poderia ser reparado. Compartilhei a carta com Fernanda durante nossa próxima videochamada. Sim, ela disse. Eu dei permissão para ele escrever para as crianças. O terapeuta disse que não devemos fazê-las pensar que o pai delas é um monstro. As cartas dele são diferentes agora. Ele pergunta sobre os hobbies delas. Não faz promessas nem reclama. Você acha que ele realmente mudou? Perguntei. Fernanda deu de ombros. Talvez. Ou talvez ele apenas tenha aprendido a agir melhor. É por isso que tudo é supervisionado. Ela fez uma pausa. E você, vai responder? Pensei por um momento. Acho que vou, apenas para reconhecer que sei e para manter o limite. Escrevi brevemente. Ricardo, obrigada por me informar sobre sua transferência. Desejo-lhe sorte nesta nova fase. Fico feliz que você tenha permissão para contato supervisionado com seus filhos. Eles merecem um bom pai, se você puder realmente ser essa pessoa. Como eu disse antes, eu encontrei meu caminho. Espero que você encontre o seu, Helena. Julho chegou com um calor sufocante. Uma tarde escaldante recebi uma ligação do centro de reabilitação. Senhora Miller, aqui é Sofia, a assistente social. É sobre o seu filho. Meu coração disparou. Ele está bem, sem ferimentos. Mas hoje no trabalho, ele discutiu com outro interno e surpreendentemente não revidou. Ele procurou um supervisor em vez disso. Por causa disso, ele agora está sendo alvo de outros e estamos preocupados com a segurança dele. O que isso tem a ver comigo? Perguntei. Ricardo solicitou uma transferência para outro projeto onde possa trabalhar sozinho ou sob supervisão próxima. Temos uma vaga no programa de restauração urbana, replantando árvores em um parque perto do seu bairro. Mas precisamos do seu consentimento devido à história que vocês compartilham. Fiquei em silêncio por alguns segundos, tentando processar. Ricardo havia escolhido não reagir, mesmo quando provocado, algo que ele nunca havia feito antes, e agora ele precisava da minha permissão. Ele pediu especificamente para trabalhar perto daqui? Perguntei. Não, senhora, ela disse. Na verdade, quando ouviu a localização, ele hesitou e perguntou se havia outra opção, mas este é o único local seguro disponível. Fiquei surpresa. Ele estava realmente tentando respeitar a distância. A que distância isso fica da minha casa? Cerca de 15 quadras. E ele não tem permissão para deixar a área. Ele será monitorado o tempo todo. Respirei fundo. Tudo bem, eu concordo. Depois de desligar, me perguntei se estava sendo ingênua ou simplesmente aprendendo a mostrar compaixão sem ultrapassar limites. Liguei para Marisa e contei tudo. Você fez a coisa certa, ela disse. Mantê-lo seguro não significa baixar a guarda. Significa apenas que você ainda é humana, ainda capaz de empatia. Na semana seguinte, Ricardo começou a trabalhar no parque. Mudei minha rota de supermercado para passar por perto ocasionalmente, mantendo minha distância. De longe, eu o via plantando árvores sob o sol, mais magro, mais calmo.
Uma vez ele pareceu sentir meu olhar e olhou em minha direção, mas eu não me aproximei. Em agosto, chegou outra carta. Helena, sei que você me viu no parque há algumas semanas. Obrigado por não ter se aproximado e obrigado por aprovar minha transferência. Este trabalho me ajuda a encontrar paz. Há algo profundamente enraizador em transformar um espaço abandonado em algo verde e útil para os outros. Não estou pedindo perdão ou reconciliação, apenas expressando gratidão por uma gentileza que não mereço. Esta carta parecia diferente, calma, sincera. Decidi responder com um pequeno gesto. No dia seguinte, enviei um conjunto de ferramentas de jardinagem de alta qualidade e um livro sobre paisagismo para o centro comunitário que supervisionava o projeto. Sem nome, sem expectativas. Semanas se passaram sem resposta, e eu estava contente. Eu havia aprendido que conexões saudáveis não precisam de retribuição instantânea ou controle. Em setembro, Recomeçar sediou um grande seminário sobre independência financeira para mulheres. Eu era a palestrante principal, compartilhando minha jornada da dependência total à autossuficiência. Naquela manhã, a sala estava quase cheia, com mais de 100 participantes. Subi no palco, meu coração tremendo, mas determinada. Olá, comecei. Meu nome é Helena Miller. Aos 70 anos, estou aprendendo quem eu sou quando não sou mais definida pelos homens da minha vida. A plateia riu suavemente, muitas assentindo em compreensão. 2 anos atrás, meu filho veio à minha casa exigindo 1.500. 1.000 azirs, quase tudo o que eu tinha. Como em todas as outras vezes, ele pensou que eu não ousaria dizer não. E como muitos aqui sabem, esses padrões não aparecem da noite para o dia. Eles são construídos ao longo de anos. Para mim, começou com meu marido, que controlava cada centavo, cada decisão, até que eu acreditasse que não poderia gerenciar a vida sozinha. Enquanto eu falava, houve uma leve agitação no fundo da sala. Um homem alto e magro entrou calmamente e parou perto da porta. Meu coração apertou. Era Ricardo. Congelei por um momento. A plateia notou a mudança e alguns se viraram para olhar para onde eu estava olhando. Respirei fundo e continuei. O momento mais difícil, mas mais libertador da minha vida, foi quando eu finalmente disse não. Quando saí daquela casa com apenas uma mala e a determinação de nunca mais viver à sombra de outra pessoa. Falei por mais 30 minutos, sempre consciente da presença silenciosa de Ricardo no fundo. Ele nunca se aproximou, apenas ouviu. Quando terminei, a plateia se levantou em aplausos. Mulheres se aproximaram de mim, compartilhando suas histórias, pedindo conselhos, agradecendo pela minha. Ricardo ficou no fundo, esperando pacientemente até que a multidão diminuísse. Quando a sala estava quase vazia, ele caminhou em minha direção lentamente, hesitantemente. Seus olhos carregavam uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto antes. Oi, ele disse baixinho. Oi, eu respondi. Seu discurso foi poderoso e difícil de ouvir. Fez uma pausa, depois acrescentou. Obrigado pelas ferramentas de jardinagem. Ficamos em silêncio, a distância entre nós estranha e dolorosa. Como você soube deste evento? Perguntei finalmente. A Fernanda mencionou em uma carta. Ele disse. Consegui uma permissão especial para vir apenas para escutar. Assenti, percebendo pela primeira vez que ele não mais assumia a permissão, mas a pedia. Você está bem? Perguntei sinceramente. É diferente agora, ele disse após uma longa pausa. Estou aprendendo a viver com as minhas consequências, a existir sem manipular, sem controlar ninguém. Ele olhou diretamente para mim. É mais difícil do que pensei. Geralmente é, eu respondi. Ricardo checou o relógio. Tenho que voltar. Só me liberam por 2 horas. Ele hesitou, depois acrescentou. Você transformou algo terrível em algo significativo. Eu? Qual é a palavra certa? Não é orgulho. Exato. Talvez impressionado ou até inspirado.
Enquanto ele se virava para sair, chamei sem pensar. Ricardo. Ele parou e olhou para trás. Você gostaria de tomar um cafezinho em algum lugar público? Claro, ele disse genuinamente surpreso. Eu gostaria. Não estou prometendo nada, nenhuma reconciliação, acrescentei. Eu entendo, ele disse suavemente. Isso já significa mais do que eu mereço. Uma semana depois, nos encontramos em uma padaria movimentada perto do parque onde ele trabalhava. Um agente penitenciário sentou-se a algumas mesas de distância, observando discretamente. A conversa começou estranha, ambos tentando pisar em um terreno desconhecido, não como mãe e filho no sentido antigo, mas como dois adultos tentando construir um tipo diferente de conexão. Como estão as crianças? Ricardo perguntou depois de pedir um café. Estão muito bem, eu disse. Lucas está vidrado em astronomia e Mariana está aprendendo a tocar flauta. Ricardo sorriu levemente. Eles mencionaram isso nas cartas. Fernanda até me enviou algumas fotos. Tomei um gole do café, reunindo coragem para perguntar o que estava na minha mente. Ricardo, o que te levou a começar a ver as pessoas como ferramentas a serem usadas? Ele olhou pela janela por um longo tempo, seu perfil me lembrando brevemente de seu pai. Provavelmente desde criança. Ele disse lentamente. Eu observava como o pai tratava você, como ele sempre conseguia o que queria. Parecia funcionar. Então, aprendi com isso, na escola, no trabalho. Controlar as pessoas me fazia sentir que estava ganhando, até que não estava mais. E agora? Perguntei. Agora estou aprendendo que ser eficaz não é tudo. Relacionamentos reais exigem troca, não exploração. Estou tentando me lembrar de que as pessoas não são apenas um meio para um fim. Conversamos por quase 1 hora. Não houve lágrimas, nenhuma reconciliação dramática, apenas duas pessoas falando honestamente, talvez pela primeira vez. Quando nos despedimos, Ricardo perguntou: Você gostaria de se encontrar de novo? Talvez, eu disse. Um passo de cada vez. Na manhã seguinte, enquanto eu caminhava pela praia com Marisa, ela perguntou: Você acha que ele realmente mudou? Acho que ele está tentando, eu disse. E isso já é mais do que Eduardo jamais fez. E você? Está pronta para perdoá-lo? Olhei para as ondas quebrando e se formando novamente sem parar. Perdão não é algo que se faz uma vez e pronto, eu disse em voz baixa. É algo que se pratica todos os dias. Estou aprendendo a perdoar a ele e a mim mesma por ter deixado isso durar tanto tempo. Naquela tarde, sentei-me na minha varanda e escrevi em meu diário. Hoje, aos 70, percebo que a vida raramente oferece finais perfeitos. Não há garantia de que Ricardo realmente mudou ou de que ele permanecerá no caminho certo. E não há promessa de que eu nunca vou vacilar de novo. Mas talvez a vida não seja sobre encontrar finais perfeitos. É sobre recomeçar quantas vezes for necessário. É sobre quebrar ciclos nocivos, mesmo quando parece impossível. É sobre acreditar que podemos ser maiores do que nossos piores erros. O Mimirimpi 500 reais, bius que Ricardo exigiu de mim 3 anos atrás, foi o preço da minha liberdade. Salgado, mas pequeno em comparação com o custo de viver uma vida que não era minha. Não sou rica agora. Vivo de forma simples. Ganho o suficiente com a venda dos meus bordados e minhas modestas economias, mas estou mais rica do que nunca. Rica em amizades verdadeiras, propósito, paz e uma coragem que eu nunca soube que tinha. Se há uma lição que quero deixar para minhas netas e para as mulheres que encontro através do recomeçar, é esta. Nunca é tarde demais para dizer não. Nunca é tarde demais para descobrir quem você realmente é quando para de viver para agradar aos outros. Nunca é tarde demais para recomeçar. Aos 70, eu não estava encerrando minha história. Eu estava finalmente começando a escrever os capítulos mais verdadeiros. Fechei meu diário e observei o pôr do sol lançar tons de laranja e violeta no céu. O amanhã traria outro dia na organização,
Outra chance de transformar dor em propósito, de transformar experiência em força que ajuda os outros. A campainha tocou. Marisa apareceu, segurando uma garrafa de vinho. Para comemorar, ela disse, entrando. Comemorar o quê? 3 anos desde que você disse não. 3 anos de liberdade. Rimos e brindamos à luz do pôr do sol. A coragem, eu disse. A Helena. Marisa sorriu e corrigiu. A mulher que finalmente começou a viver a própria vida. Talvez o que me mudou não tenha sido o tempo, mas perceber que o amor não pode existir onde vivem o controle e o medo. A família não deveria ser o lugar onde nos perdemos. Deveria ser onde crescemos e redescobrimos quem somos depois das feridas. Eu pensei que o perdão era algo que dávamos para que os outros encontrassem paz. Mas aprendi que é um presente que damos a nós mesmos para sermos livres. Se você já teve que escolher entre ficar por obrigação ou partir em busca de paz, espero que minha história ajude você a ver que ir embora nem sempre é o fim. Às vezes, é o começo de uma vida onde você finalmente vive para si mesma, não para mais ninguém. E quanto a você? Você já teve que soltar alguém ou algo para recomeçar? Compartilhe sua história comigo nos comentários, porque talvez sua história seja a força de que alguém perdido por aí precisa. E se você quiser continuar caminhando ao meu lado por essas jornadas de coragem e cura, fique aqui comigo para que possamos continuar aprendendo a amar sem nos perdermos.